Hoje você vai ver alguns testemunhos de tudo que Deus fez. Em 50 anos da Igreja Evangélica, o Brasil para Cristo, em Jaicós, Piauí. Você é amado, você é valorizado, você é abençoado. São 50 anos de história. E aqui tem a mão poderosa de Deus. Tá bom? Quero chamar aqui a nossa missionária altiva. Vem cá, missionária. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúdo, amada igreja, com a santa paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este versículo já aparece com minha cara, mas numa oportunidade como essa, uma ocasião como essa, eu não posso deixar de fazer citação deste versículo. Quando eu sempre, todas as vezes que eu venho os trabalhos aqui, eu me lembro do meu lugarzinho onde eu sentei Jesus, bem ali, por trás desse muro. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Trabalho desse tempo, a gente olhava assim, dia de sábado, só via jumento, burro amarrado aqui. Dos irmãozinhos que vinham de longe trazendo seus filhos, né, até em carga de jacá, botavam os meninos dentro e vinham para cá. Era uma coisa maravilhosa. Mas o Espírito Santo se derramava no meio desse povo, que ninguém queria nem ir para casa. Dava 10 horas, a gente não queria ir para casa, queria ficar aqui. Amados irmãos, e num desses trabalhos maravilhosos, o Senhor nos arrancou, meus amados, do lamaçal do pecado. Isso foi uma coisa maravilhosa. Deus trabalha de uma forma tão importante, não há tempo para me dar nem um pouco do meu testemunho, mas a causa de tudo isso é um filho que eu tenho por aí, que está por aí, eu não sei onde está, o Francisco Vasconcelos, né, que era desenganado do médico, tinha problema sério. Era desenganado do médico, nasceu com problema seríssimo de nervo, não podia nem estudar, era uma coisa terrível, né? Vivia aos cuidados do médico. Mas chegando aqui, meu esposo veio como delegado para esta cidade, ele era o segundo tenente da polícia e foi transferido para ser delegado aqui. Nós estávamos numa cidade grande, boa cidade, mais ou menos, viemos para cá. Os amigos dele ficaram criticando o que era que eles iam fazer numa cidade como essa, né? Que amarravam, matavam de dia e deixavam amarrado, outro amarrado de noite, para matar de noite, que diga, né? Nessa época tinha um cajueiro para lá que matavam gente demais. E ele foi quem veio para cá. Mas tudo era plano de Deus, o plano de Deus para nos salvar. Nós estávamos numa cidade tão vaidosa, meus irmãos. O povo de lá tão vaidoso, era uma coisa medonha. E chegando aqui, graças a Deus, a gente já começou a ter contato com um crente, uma irmã da Assembleia de Deus, foi quem começou a me evangelizar, dizendo que se eu viesse um culto aqui nessa igreja, com certeza meu filho que era desenganado do médico ficaria curado, porque o pastor era uma bênção nas mãos de Deus. E foi realmente isso. Eu vim até sempre, o meu esposo não aceitava muito, não veio comigo, eu vim foi com uma pessoa que congregava aqui também, que não era ainda crente, que estava com problemas também. Mas o importante, irmão, quando o meu esposo começou a ver a melhora do menino, que recebia oração nos cultos, aí ele começou a vir, mas só que a primeira vez ele veio ainda com a atitude de observar se o pastor estava falando a verdade. Quando eu me casei com ele, eu já tinha uma Bíblia. E ele, aqui e acolá, ele lista a Bíblia, né? E aí ele queria ver se o pastor estava falando a verdade, ou se era um pilantra qualquer, que pensava que era coisa de macumba, né? Mas Deus sabe trabalhar. Glória. E aí, irmãos, o que acontece é que ele vê pensando, se o pastor tiver, se for só vestido de pastor, for um lobo, com certeza ele vai preso. Aí eu sei que, né, começou a ouvir, parava o carro lá em cima da pista, ficava lá, com um soldado.
E assim, meus irmãos, o Senhor trabalhou na vida dele. Tudo que ele ouviu o pastor pregar, ele marcava as passagens que o pastor lia e tudo mais, as referências bíblicas, e quando chegava em casa ele ia ler a Bíblia, ia ver se aquilo estava na Bíblia, né? Tinha vezes que dava de madrugada ele com a luz acesa em cima da cama e eu me achava era ruim. Mas andou pouco, o Senhor realmente, ele veio com a atitude de prender o pastor, ele foi quem ficou preso para a glória de Deus. Então, meus amados, isso foi uma bênção de Deus nas nossas vidas. Ele não se converteu, foi primeiro do que eu. Foi uma coisa maravilhosa. Foi um escândalo para a sociedade quando souberam que a gente era crente. Um padre de lá de Castelo fez uma carta para perguntar que era que nós tínhamos visto nesses crentes que nós tínhamos passado a ser crente. Ele achava bom que lá a gente era padrinho de menino, cada missa que tinha lá nos cultos, nas missas festivas lá da cidade, era tanto menino para a gente ser padrinho, aquela coisa toda, né? Ele gostava até de dizer, vai precisar vender boi para pagar os batismos dos meninos, batizados, como chamam eles. O Senhor nos segurou e para a glória de Deus estamos aqui. Meu esposo hoje dorme no Senhor. Graças a Deus, amados irmãos, a gente realmente nesse tempo o povo tinha sede de Jesus. Hoje o povo parece que estão como barata tonta. Houve um pouco aqui, houve um pouco lá, e aquela coisa, um prega do jeito, outro desprega, e é aquele negócio que deixa o povo tonto. Mas de primeiro o povo tinha curiosidade de ouvir a palavra. A gente chegava aqui, o pastor que ganhou nós para Jesus, um homem simples, mas era um homem de Deus, um homem cheio de Deus, cheio de Espírito Santo. E quando o irmão começava a pregar, ele não consentia que a gente arrastasse nem os pés. Era todo mundo tinha que olhar na cara dele. Era aquela coisa que a gente saía maravilhado. Tinha vezes que a gente saía 11 horas da noite daqui, mas ainda querendo ficar mais, né? Porque era gostoso demais. Depois, o meu esposo, o pastor, teve que sair, né? Voltou para São Paulo, teve um problema e teve que ir para São Paulo, né? E a gente ficou por aqui na frente do trabalho. Essas alturas, meu esposo foi consagrado a pastor, que na época do acontecimento ele ainda era presbítero, né? Aí ele foi consagrado a pastor, até meio constrangido, porque o pastor Zé Ramos, que era o pastor presidente na época aqui no estado do Piauí, diz, não, mas você não tem preocupação, porque se preocupasse, chegasse uma transferência, como era que ia acontecer? Ele disse, não se preocupe com isso, que o Senhor vai lhe aposentar o mais depressa possível. E foi justamente o que aconteceu. Aqui mesmo meu esposo se aposentou e a gente ficou na frente do trabalho, fazendo a obra de Deus. Tinha vez que a gente fazia apelo que chegava 10 pessoas de uma vez só. Ainda hoje eu fico pensando como Deus é maravilhoso. A determinada vez nós estávamos ali numa propriedade que tem um sítio que a gente tem para vir, e meu esposo deu uma febre de repente. Era um dia de sábado que nós tínhamos que estar aqui, né? Uma febre com um frio que o homem se tremia. Aí ele digo, não dá para nós ir para o culto hoje não. Eu digo, meu filho, o que vai acontecer? Nem que se você tem que sair daqui embrulhado de lençol grosso aqui, mas você vai para o culto hoje. Nós vamos para este culto. Irmão, o inimigo prepara muitas ciladas. As lutas são grandes, muitas lutas. A gente tem muitas experiências dos levantes do demônio, né? E o que eu quero dizer é que estas alturas, quando terminou o culto, meu marido estava bom e fez o apelo, e 10 pessoas se Glória a Deus. Então, eu me alegro porque realmente foram apenas 20 anos, 21 anos, parece. Foi 20 anos, mas era uma coisa que ele orava e pedia nas orações dele um filho da obra para ser o sucessor dele. Toda a vida ele pediu. E aí ele achou que era esse daqui e não teve jeito, foi ele mesmo, né? E foi o sucessor e para a glória de Deus deu continuidade. Está aí um grande trabalho, não só na região de Jaicós,
mas por que não dizer em todo o Piauí, né? É assim, graças a Deus. Quando meu esposo faleceu, passou para o pastor 13 congregações, não foi, pastor? 13 congregações. Na minha contagem é 13. Tudo bem que tinha algumas que foi o outro pastor que já tinha ganho, né? Mas o que foi entregue pelo meu esposo para ele foram 13 congregações, tudo avivada, Deus abençoando de forma maravilhosa. Aqui tem até uma história dessa obra que parece da de São Paulo. Lá queimaram a tenda, aqui também queimaram, né? O negócio foi sofrido, gente queria matar a crente, era aquela confusão, mas graças a Deus está aí a obra do Senhor, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, né? Para a glória de Deus, eu me alegro, cada vez que eu venho aqui, eu fico ali só ruminando as bênçãos do Senhor, deste lugar, e este povo maravilhoso que estão aí, cheio de fé. Mas eu quero ainda deixar um versículo da palavra de Deus. E como eu citei o meu filho no início, quero dizer que o meu filho está aí curado. Hoje, um pai de família, né? Para a glória de Deus, é um pai de família. Era desenganado dos médicos, hoje só não é um médico também porque não quis, se quis foi casar, mas estudou, aprendeu, graças a Deus está aí. Glória a Deus. Então Deus trabalha assim. Eu quero deixar aqui no Salmo 103 meu agradecimento para o Senhor nesta noite. Eu vou ler 3 versículos da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Foi isso que o Senhor fez e continua fazendo. Chegava gente aqui louco querendo arrancar a língua e saía curado para a glória de Deus, né? E a gente vê os milagres continuam, porque o Senhor é o mesmo Deus daquele tempo, é o que está aqui nesta noite, e quem estiver aqui com problema pode ficar ligado, porque a bênção vai acontecer. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus maravilhoso, irmãos. Deus é bom demais, né? Eu quero chamar aqui o nosso querido pastor José Dionísio para nos dar uma saudação nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Maravilha, irmão. Nós estamos aqui hoje comemorando essa data tão maravilhosa, né? Eu sou uma das pessoas que assistiu o primeiro culto e até hoje estou aqui, né, irmãos? Primeiro culto celebrado pelo pastor Rafael, ali na Casa da Pedra. Na Casa da Pedra, naquela época, irmãos, a gente era muito incrédulo, não acreditava em nada. Mas o servo do Senhor chegou ali, pregando a palavra de Deus, e a gente começou ouvindo, e hoje esta obra está uma obra imensa aqui na cidade de Jaicós. E tudo isso é fruto da pregação daquele homem. Depois veio o nosso saudoso pastor João, plantou, e Apolo está regando aqui, né, irmão? Apolo está regando. Graças a Deus, nós hoje estamos com o nosso pastor José Francisco nesta liderança, né, irmãos? E em todos os sentidos da obra, a obra tem crescido. O homem é um homem baixinho, mas é de coragem, é espirituoso, é um homem espirituoso, né, irmão? E Deus tem confiado a ele este ministério de fazer a obra de Deus, de apacentar o povo de Deus, e tem realmente sido uma bênção. Então, meus irmãos, eu aceitei Jesus no dia 22 de novembro de 1977.
Glória a Deus, estou perto de fazer 50 anos de crente, né? Se viver mais uns 2 anos, com certeza a gente chega lá. E para nós é motivo de muita alegria. Glória a Deus. E eu quero deixar para você, não vou abrir a Bíblia, mas quero deixar para você um versículo que está escrito lá em Isaías 60, e me parece que é 24 ou 22, se não me foge a memória, onde fala do crescimento da obra de Deus. Ela cresceu e expandiu, não é, irmãos? Pastor João entregou para o pastor com 3 congregações, hoje tem quantas? 22 congregações. Amém, irmão? Deus abençoe. Uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe o pastor José Dionísio. Aqui o nosso irmão, nosso tenente Zacarias. Aleluia. Sertão! Essa é a saudação do guerreiro da Caatinga. Meus irmãos, é um motivo de muita alegria quando Deus nos concede a oportunidade de estarmos mais uma vez nessa cidade. Aqui nós temos vários companheiros de muitos anos. Eu comecei a vir a esta igreja com 13 anos de idade, pastor. Trazido pelo pastor João Vasconcelos, aqui o pastor Rafael, e era dessa igreja iluminada por candeeiro, que era o lampião, que a gente celebrava o Senhor. E aqui a gente se admirava porque as irmãs vinham, isso aqui está tudo diferente, antigamente não era nada disso, mas as irmãs vinham com a lamparina na cabeça, e elas iam de lá para cá e você via elas vindo desses caminhos aí, à noite escura, irmãos a cavalo, e aí você não entendia quando dava a noite, a igreja estava completamente lotada. E esse povo via atraídos pelo poder de Deus, pela uma manifestação poderosa de Deus aqui neste lugar. E eu não posso deixar, porque eu investiguei no ano passado, quando estive aqui, porque aí uma oportunidade, eu estava lá na minha cidade, onde a gente trabalha, e lá teve um velório de uma pessoa muito conhecida. E ali, eu conversando, contei o fato, os testemunhos acontecidos aqui, onde o pai Abraão veio dentro de um caixão, dentro do bagageiro da empresa Líder, tinha morrido à tarde em Paulistana, lutando trabalhando na lida do algodão, e foi trazido aqui. E Deus o ressuscitou aqui, e 10 anos se passaram, e ele permaneceu aqui confirmando a manifestação do poder de Deus. Depois a filha desse pastor, onde o pastor Orlando orou por ela, e ela foi ressuscitada lá em Jaicós. Cadê o José de Moura? Cadê o homem? Lá está. E o filho dele, que também foi ressuscitado aqui neste lugar. Então 50 anos são tantas histórias e tantos testemunhos que 3 noites não seria suficiente. Precisaríamos estar aqui durante 50 dias falando daquilo que Deus já fez neste local. Então, meus irmãos, é motivo de imensa alegria novamente se retornarmos aqui. Salatiel, deixa eu te dizer, esse cabra aqui, nós já tivemos em situações bem complicadas. Nós recebemos um informe da nossa inteligência em que havia um grupo que 8 dias antes tinha cometido um grande assalto numa cidade muito grande no interior do estado, chamada Campo Maior. E tinha sido um sucesso para eles. E recebemos essa informação. Eram 6 assaltantes perigosos, a quadrilha do Índio era o nome do líder. E aí chegamos lá, recebi a informação, e uma equipe, apenas eu, Salatiel e mais 2 companheiros, saímos com essa informação, e por volta de 12h30 da noite, nós abordamos, prendemos essa quadrilha de 6 assaltantes perigosos.
com ele armamento, o dinheiro que eles tinham cometido um assalto na cidade de Prata do Piauí, e armamento, emulsões de dinamites. Então esse cara, ele me acompanha há muitos anos. E nós estamos já próximos de nos afastar dessa missão. E eu tenho dito para ele, Salatiel, nós estamos rodando de moto, porque nós vamos fazer uma grande obra, pastor, de evangelização pelo nosso sertão. A gente fazia do outro jeito, não era, Salatiel? Mas agora nós vamos em busca de vidas para trazer para o altar do Senhor, para estar como nós aqui, adorando, porque muitos precisam ser alcançados por essa palavra. Essa manifestação de poder, ela continua ainda para que nós possamos exercê-la, e somente é necessário que nós possamos estar prontos para isso. Salatiel, viu, João da Cruz, Nailson, nós vamos começar a incendiar o Nordeste, e muitos outros irão vir com a gente para que a gente possa fazer esse trabalho de missionários aqui no sertão. Não é fácil, não é fácil não, é doloroso, é difícil, mas nós vamos, Salatiel. Deus vai nos dar força para a gente continuar a partir de então. Aquela coisa que nós fazíamos, nós vamos deixar para lá, e agora nós vamos passar a fazer coisas maravilhosas para a glória e honra do nome do Senhor. E nós queremos aqui cantar, aleluia, e eu quero que você fique de pé, porque esse hino é na verdade um grande chamamento de guerreiro, de quem queira guerrear. Zé Dionísio, pastor Zé Dionísio, permissão, mas você não está ainda velho para isso. Você tem que ter em Deus essa força para continuar. O hino é: os guerreiros se preparam. E essa é uma palavra, esse é um hino maravilhoso, porque ele fala de particularidade de alguém que na verdade esteve no combate, que sabe como é que a coisa funciona, não é coisa de mimimi. E ele fala dizendo: eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. E é isso que nós devemos estar dispostos a estar com Ele onde a luta se travar. Não vamos ficar aí escondido lá por trás, hein, Salatiel? Como muito fica lá na burocracia. Nós velhos desse jeito, Deus ainda nos dá força para a gente fazer cada coisa. Então vamos cantar. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avanços levará. Iniciado, temido, haja e moldurá. Certa que a vitória alcança. Diga, eu quero
que vocês ouviram? Vocês ouviram o subtenente cantando, marchando, e ali na guitarra um segundo sargento. Glória a Deus. No baixo, né? É o baixo isso aí? É o baixo. O segundo sargento também tocando. Primeiro sargento, meu Deus do céu. E dessa turma aí, irmãos, olha aí, ó. São missionários. É tenente missionário, é sargento missionário. É assim, irmãos amados. É Deus trabalhando. Deus fazendo essa obra grande. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Que Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor.